A Xbox tá vindo com tudo, trazendo várias notícias pro Project Helix. O PlayStation vai ficar mais caro. O novo remake de Resident Evil tá chegando. E graças a Deus, a memória RAM tende a baixar. Essa semana foi recheada de notícias. Eu sou o DJ e eu vou resumir tudo pra você agora. Desde que a nova CEO do Xbox chegou, tá saindo várias notícias sobre o novo Xbox, o Project Helix. Já saiu de todo tipo de notícia, já teve um evento anunciando alguns jogos e falando algumas coisas a mais. Vamos fazer em breve um vídeo contando todas as novidades do Xbox, mas por enquanto tivemos algumas notícias que precisam ser comentadas. A primeira delas é de que recentemente saíram alguns cupons de desconto pro Xbox atual, né, o Series S e o Series X, com descontos de 40 até 50% de desconto por console. É bizarro, são descontos absurdos mesmo. Também saiu a notícia de que o Xbox, ele tá pensando em um jeito de deixar a Game Pass mais barata. Uma das possíveis formas de deixar isso mais barato é adicionando anúncios à Game Pass, deixar um plano mais barato e adicionar anúncios. Não sabemos exatamente como vai funcionar, mas provavelmente seria algo bem semelhante à Netflix ou até a própria Amazon. É uma forma que não agrada muita gente, pra falar a verdade, não agrada ninguém. Mas dependendo do valor e dependendo de como for, pode ser uma forma aí de algum gamer conseguir jogar alguma coisa de vez em quando. Outra notícia também é de que o Project Helix ele vai ser unificado. O que isso significa? Quando uma empresa vai desenvolver um jogo, ela precisa desenvolver de um jeito para o Xbox, de um jeito para o PC, de um jeito para o PlayStation, de um jeito para o Nintendo Switch. É por isso que muitos jogos demoram muito tempo para sair e por isso muitos jogos saem primeiros em algumas plataformas e depois saem para outra plataforma, como é o caso de, por exemplo, de GTA, que saiu primeiro para consoles e depois para PC. A Microsoft decidiu tomar um rumo diferente e eles vão fazer com que o novo Project Helix ele seja praticamente um computador ambulante, até porque ele meio que é, por causa da parceria da AMD, eles vão fazer o jogo com um processador da AMD, com a placa de vídeo da AMD e etc. Então, o Project Helix ele vai ter a forma de desenvolvimento exatamente igual aos computadores convencionais de hoje em dia. Isso vai deixar o método de criação dos jogos muito mais rápido, muito mais prático e não vai ter aqueles conflitos que estavam tendo, por exemplo, com o Series S que ele tinha um sistema diferente dos consoles atuais e fazia com que algumas empresas demorassem para conseguir lançar os jogos lá. Isso é muito bom, mas temos que ver como é que vai funcionar melhor. Enquanto a Xbox está fazendo de tudo para lançar o novo console, trazendo várias notícias legais, a Sony está indo pelo caminho contrário. Saiu nos Estados Unidos já teve essa mudança de que todos os consoles da PlayStation, né, seja o PlayStation 5, o PlayStation Pro, PS Portal, etc, ficaram US$ 100 mais caros. Não vi nenhum motivo disso, não tem nenhuma relação com as memórias RAM, segundo eles, mas US$ 100 mais caro é muita coisa. Pro real, isso fica mais de R$ 500 de diferença. No Brasil, isso ainda não aconteceu, mas provavelmente vai acontecer muito em breve. Assim que as fornecedoras aqui do Brasil comprarem os consoles lá com o preço ajustado, aqui já deve ter essa diferença. E isso é uma pena, né? Porque o PlayStation ele finalmente estava chegando a um preço acessível. Você encontrava ele por aí na casa dos 2.500, R$ 2.800, né? Outra notícia envolvendo o novo PlayStation 6, que infelizmente, provavelmente ele vai atrasar. A Sony ainda não oficializou nada, mas de acordo com algumas pessoas dentro da própria empresa, o PlayStation 6 ele pode atrasar um pouco e demorar para sair. Talvez ele não saia em 2027, ele pode sair em 2028 ou até 2029. Isso por conta das memórias RAMs, que estão muito caras e isso está fazendo com que eles reajustem um pouco os valores, eles pensem direito como eles vão fazer. E eles podem estar esperando para o preço abaixar, porque a tendência é esse preço abaixar, mas ele ainda não aconteceu e já faz uns 2 anos que está só aumentando cada vez mais, né? Falando sobre memória RAM, nós temos uma notícia muito boa. A Google lançou uma nova inteligência artificial que otimiza processos, então ela não utiliza tanta memória RAM quanto as inteligências artificiais convencionais. O processo pode ficar até 8 vezes mais rápido e menos caro para os computadores serem produzidos. Isso fez com que muitas empresas de inteligência artificial despencassem nas suas ações, porque elas não são mais tão utilizadas, elas não precisam vender tanto quanto estão vendendo, né? Mais ou menos para resumir para o pessoal que não entendeu por que o preço está tão alto, as empresas que fabricam memórias RAMs estão vendendo a boa parte do que eles fabricam direto para empresas que calma, direto para empresas que utilizam inteligência artificial. Então vamos dizer que a Gigabyte já vende 80% das memórias que eles produzem para o ChatGPT, para o Gemini, para o DeepSeek, etc. Isso fez com que sobrasse muito pouco para nós,
consumidores convencionais. Então o preço aumentou muito, porque eles deixam de vender para essas empresas para vender para a gente. As empresas não estão comprando tanto porque não é mais tão necessário, fez com que essas empresas acumulassem memórias e não conseguissem vender tanto, e as ações despencaram. Com isso, os preços tendem a diminuir daqui a alguns meses, isso não é agora, daqui a alguns meses. Mas não é nada confirmado ainda. A gente sabe que a memória RAM tem sido muito volátil, tudo tem mudado, o preço do ouro tem subido e tudo isso interfere bastante nos preços dessas peças que são bem complicadas de serem vendidas. Mas, uma notícia boa, então a gente pode ficar um pouco esperançoso. A Capcom tem feito o coração dos fãs recentemente e ela não quer parar por aí. O Dusk Golem, um dos insiders mais valiosos no mercado, que dificilmente ele erra e geralmente ele vaza coisas muito interessantes, confirmou que a Capcom já está produzindo o remake de Resident Evil Code Veronica, um dos Resident Evils mais aclamados aí pelo público e que o pessoal mais pede remake, e pra falar a verdade, demorou pra chegar porque o Code Veronica é judiado. Que coisa horrorosa! Segundo ele, é a mesma equipe que produziu o segundo e o quarto jogo da franquia, ou seja, o remake, que está produzindo o Code Veronica. Então é a equipe que fez os melhores remakes daí, né? Não é a equipe que fez aquela atrocidade do Resident Evil 3. Então uma notícia muito boa tá chegando pra gente. E com isso nós temos a informação de que 2 remakes estão sendo produzidos ao mesmo tempo. O remake do primeiro jogo e o do Code Veronica. Não sabemos qual vai sair primeiro porque a Capcom ainda não oficializou nada. A gente até esperava que eles oficializassem o remake do Resident Evil 1 agora no dia 22 de março, que foi o aniversário da franquia, mas eles não falaram nada. Isso ainda é praticamente um segredo de estado lá dentro. Porém, eu acredito que o remake do 1 vai chegar depois, porque a Capcom tá trabalhando nele com muito mais calma e mais cuidado. Eles nem têm uma equipe específica cuidando dele, porque ele é algo muito mais especial. Afinal, já existe um remake e tudo mais, então o carinho nele tem que ser muito maior para conseguir transformar ele num jogo um pouco mais interessante e diferente do que a gente já conhece. Eu acredito que o Code Veronica vai chegar antes também, porque o público pede por esse remake há muito tempo e ele ainda não chegou. É uma pena para os fãs do Resident Evil 5, por mais que eu realmente ache que o remake dele não é tão necessário assim. Pra falar a verdade, eu acho que o 6 precisa de um remake antes do 5, mas é uma boa notícia. São 2 jogos muito interessantes que devem estar chegando aí nos próximos 2 a 3 anos. Bom, essas foram as notícias da semana. Muito obrigado por assistir até aqui. Curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, tá chegando muita coisa interessante por aí. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, porque nós falamos sobre todas as notícias em tempo real lá e interagimos melhor com vocês. Muito obrigado pela atenção e